Fala aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vou fazer um vídeo de day trade aqui na Derive.com, enquanto vou conversando com vocês em paralelo sobre a nova plataforma de robôs grátis que vai ser implementada na Trader Bots Club, tá? Eu fiquei o tempo todo ontem aí migrando alguns robôs que eu já tenho liberado aqui no canal para ela e eu vou mostrar o funcionamento. Amanhã ou segunda vai sair o vídeo de apresentação, tá? Um tutorial mais completo. Hoje eu vou voltar a focar algumas coisas que eu tenho que colocar, planilha de gerenciamento, tal, é tudo bonitinho, para que o vídeo tutorial dela já seja bem completo, tá bom? Então eu tô aqui já na Derive e aqui em paralelo está a nova plataforma. Para quem quiser fazer o cadastro já, é plataformatraderbots.com.br. Aqui você vai colocar, vai se cadastrar, né? Aqui na minha plataforma, vai lá no seu e-mail, dá um OK que o seu acesso já será liberado. Como eu já tenho meu acesso, eu só vou clicar em entrar. Já estou com o meu login efetuado. Beleza, estou aqui, ó. Como que funciona essa plataforma, gente? Peguei alguns robôs lá da plataforma antiga. Para quem gosta da plataforma antiga, gente, não tem problema, pode continuar usando porque eu não vou tirar ela do ar. Aqui na Trader Bots, quando vocês clicam acessar plataforma de robôs, vocês vêm para essa daqui, que é a minha plataforma anterior, né? Aqui você escolhe o seu robô e aparecem os blocos, tal, tudo, aparece o robô por completo. Só que muita gente que está começando agora costuma se confundir com esse monte de informação na cara dela. E quando você usa pelo celular, fica ainda pior, pois não é responsiva essa telinha aqui. Aí a pessoa está pelo celular, arrastando o bot, tira um bloco do lugar, ela não sabe mais colocar de volta. Isso causa muito problema. E o que eu vou fazer agora é utilizar essa plataforma como a principal. Quando você clica em um robozinho aqui, por exemplo, o robô Unbot. Se você clica aqui, vai aparecer para você, na primeira parte aqui, onde está o robozinho, as principais informações que são de gerenciamento, né? Vai gerenciar a sua banca, vão aparecer as operações. Aqui você vai ver o robô trabalhando e aqui as notificações do bot. Está muito mais leve, muito mais tranquilo, principalmente para quem vai usar o robô no celular. Quer ver? Eu vou alterar minha conta para conta real aqui, ó. Aí depois você conecta a sua conta, tudo certinho, tudo tranquilo, tá? Se você vir aqui, ó, robô Unbot conservador, já estou na minha conta real. Eu vou colocar aqui um stop loss que eu quiser, $500. Minha meta, $2, vou colocar $5. Stake inicial $1, valor após vencer $1, limite de Gale 7 e taxa de Gale 2.5. Lembrando que é a mesma pegada, gente, para você que estava usando no bot normal, lá naquela interface antiga. Tem robôs que a taxa de Gale, ela soma uma unidade a mais. Se eu coloco 2,5 aqui, ela faz vezes 3,5. Isso aí vocês vão já estar, aposto que vocês já estão craque com isso, mas eu vou fazer uma série de vídeos aqui nessa minha plataforma, onde eu vou explicar coisinhas mais rápidas, tá? Eu coloco para iniciar o robozinho aqui, dou um OK, aí você vem em operações e o robô vai começar a operar só com informações mais objetivas. Para quem gosta do modelo antigo, vai continuar o robozinho aqui também, tá, gente? Toda vez que eu liberar um robô novo, eu vou colocar na plataforma antiga e se for um robô de rápida operação, eu coloco aqui nessa plataforma nova também, tá bom? Aqui vai ser muito mais objetivo e prático. Então, tá vendo, ó? Tá começando a fazer a operação dele e eu vou deixar ele rodando enquanto eu faço aqui também o meu day trade manual, beleza? Então só se cadastrar lá, galera. Aqui, ó, entra na plataforma traderbots.com.br. Eu vou mudar tudo, gente. Todos esses botões aqui, ó, de acessar plataforma, vai ser agora jogado para a plataforma nova. A plataforma antiga vai ter uma faixa
aqui no meu site. Para quem quiser usar ela, vai continuar usando normalmente, tá bom? Não vou tirar a plataforma antiga, porque eu sei que a galera gosta de ver bloco de texto para estudar configuração, tudo. E o meu objetivo com esse início, né, galera, de liberação de bot no meu canal, era muito o quê? Para liberar robô e o pessoal estudar configuração. Liberar robô e estudar configuração. Não faz sentido nenhum eu tirar essa plataforma do ar, porque eu sei que vocês gostam sim dela e ela vai manter aqui no site, tá? Só que, claro, o foco agora é a utilização dessa nova, que ela é muito mais prática, beleza? Então vamos lá, gente. Enquanto o Ambot vai trabalhando aqui na minha conta, Ambot é um bot conservador. Eu estou colocando lá conservador, moderado e agressivo. Quando você ganha um valor mais baixo de profit, ele vai ser conservador, porque sua segurança é mais alta. Quando é um robô que ganha um profit mais mediano, ele é moderado, né? Você vai ter uma sequência de loss já mais intercalada, porém você recupera com mais facilidade. E tem o bot agressivo, que são os bots Rise and Fall, que você vai estar lá, independente da pré-análise, você vai ter aí uma sequência mais forte de loss, né? Vai ter win, loss. Aí é um bot mais agressivo, porém o seu lucro nele vai ser maior, beleza? Mas vamos lá, vamos pegar aqui a nossa banca de alunos para fazer day trade. Vamos lá. Eu estou aqui, a minha banca atual de alunos, gente, ela tá com um valor de 445 dólares. Eu vou fazer entradinhas aqui de 1, 2 dólares no máximo, que é para vocês terem essa mesma noção de valor, tá? Você que tem uma banca pequena, não é para ficar no 0,35 sempre, porque você se expõe muito no mercado, né? Mas você também não é para usar uma stake muito alta, que represente, 10%, 5% da sua banca total. Assim você acaba quebrando ela, tendo prejuízo de uma forma muito mais rápida. Você tem que lembrar que enquanto você está fazendo day trade, gente, você está galgando experiência. Eu sempre falo isso. Não vise apenas o lucro, vise também a experiência. E se você fica só no 0,35, você demora para bater sua meta. Sua banca vai subindo, no início, a sua stake pequena, ela vai bater a sua meta rapidinho, né? A sua porcentagem vai ser alta e você vai bater meta e sair. Porém, conforme a sua banca aumenta, vai ficando cada vez mais difícil de você chegar na sua meta, se manter o 0,35. Aí você vai aumentando essa sua stake para se expor menos tempo no mercado. É isso que eu falo no 1 a 3%. Vai aumentando sua stake, não fica só no 0,35, a não ser que você use uma operação muito agressiva, que você tenha mais loss do que o win, tá? Ou pelo menos uma intercalação muito forte entre eles. Mas vamos lá. Passada a introdução, vamos ver aqui o que eu faço. Aqui, galera, eu já poderia fazer o quê? Ó, traçar uma linha diagonal para essa LTB que está se formando, tá vendo? Só que aqui são 3 minutos de candle e nesse momento aqui eu já tenho uma resistência formada, tá vendo? Ele veio aqui, bateu, desceu, bateu aqui novamente, vai começar a descer pelo price action normal, recente, né? Se eu coloco 1 minuto, vamos ver como é que tá esse mercado aqui. 1 minutinho, deixa eu abaixar aqui a minha stake para 2 dólares, tá? Que eu vou fazer a operação. O Ambot tem feito barulhinho, quer dizer que ele está acertando, tá vendo? Ó, já tem 1,38 dólares aqui para essa minha operação. Só que eu coloquei uma banca maior, né? Deixa eu parar o robô. Eu venho aqui, ó, eu estou me expondo em 500. Não, a minha banca de alunos tem 445. Coloquei 450. Pronto. Mas eu tenho que ter aquela noção. Meu martingale é 2,5, tá? Ele vai fazer provavelmente 3,5. Aí você faz aquele cálculo de limite de gales para saber quanto que você vai se expor nessa operação, tá? Aqui, operações, deixa rodando aí com a minha banca de alunos. Vamos voltar aqui. 1 minuto não dá para fazer nada, no 3 minutos também não dá. Provavelmente vou descartar o bull nesse momento, tá vendo? Ó, aqui vou descartar o bull e vamos para o... Não, eu estava no bear, agora vamos para o bull, que é o mercado de alta. Aqui uma nova LTB também, tá? Temos aqui, se você quiser
traçar também uma linha diagonal aqui, ó, só para você ter uma noção. Aqui, beleza, nos últimos topos. Quer colocar também nos fundos, coloca mais uma linha aqui e deixa ela já desenhada. Só que o fundo aqui ainda não tá legal para fazer o desenho, né, gente? Tá vendo, ó? Aqui você tem que esperar um pouco mais de movimentação, beleza? Não tá legal para fazer ainda. Ou posso colocar uma horizontal também. Aqui, uma horizontal nesse ponto. Tá vendo? Ele bateu uma vez aqui, bateu uma vez aqui. E aqui ele já fez o rompimento, demonstrando que é realmente uma tendência de LTB. Então a horizontal aqui de suporte já não está tão interessante. Mas eu estou colocando só para vocês terem essa ideia do que eu visualizo antes de fazer a operação. Tente, galera, visualizar essas coisas. Quando você começa a visualizar isso, você vai fluir muito mais as suas operações. É certeza que isso vai acontecer. Vamos ver como é que está o Ambot aqui. Beleza, continua lucrando. Então tá show de bola lá. Vamos ver aqui como que eu vou entrar em um mercado. Quero pegar, galera, se eu pegar uma oportunidade muito boa, eu nem entro com 2 dólares, eu já aumento a minha entrada, tá? Aqui uma LTA, legal que eu tô pegando diversas, assim, eu tô pegando situações diferentes de mercado aqui, ó, uma LTA dessa vez, ó, aqui o topo, outro topo aqui. Se eu quiser fazer uma entradinha imprudente, eu posso fazer. Estou no mercado de 2 minutos, vou pegar a expiração dessa candle aqui, tá? Ele está em 2 minutos. Eu desenhei uma LTA, aqui uma resistência, tá vendo? Ó, o topo aqui tá batendo nesse provável topo novamente, né? Essa resistência. Eu fiz uma entradinha, aquela mais imprudente, minha primeira entrada. Depois eu faço um gale aí, caso já não deu uma all-in logo nessa primeira entradinha aqui. Tá vendo? Ele tá ali, ó. Ele bateu na resistência, desceu, tá vendo? A minha entrada inicial tá aqui, praticamente onde está também o topo, a banda de Bollinger Superior. E eu fiz essa entrada aí visando que eu posso pegar uma all-in logo de primeira. Vamos colocar aqui uma calculadora e vamos deixar terminar a entrada. Você viu? Ele realmente desceu o mercado. Vamos ver se ele vai terminar esses 10 segundos aí abaixo dessa minha entrada. Mas vocês viram? Galera, não é... Eu não posso falar que é uma coisa fácil, porque não é. Isso aqui é muita prática. Eu fiz a entradinha, vocês viram, foi básico. Tudo que eu fiz aqui, eu fui detalhando. LTA, desenhei a minha resistência aqui, ó, uma linha diagonal. Meu último topo foi aqui. Ele está batendo novamente essa parte aqui, ó, da minha resistência. E também tem uma banda de Bollinger Superior que está demonstrando para mim que é um sinal interessante para eu efetuar uma venda de contrato. E eu efetuei, ganhei. Ele pode voltar novamente, ó, bater na minha resistência lá e eu efetuar uma nova entrada. Só que ele deu uma retomada agora. Vamos ver como é que está de 1 minuto. Você viu? Eu peguei a expiração da candle, não peguei 2 minutos. Olha onde está em 1 minuto, ó. Olha como é que está essa LTA. Olha como é que está interessante. Quando você desenha os seus sinais, né, em um time frame e passa para outro e vê que a confirmação continua ali, pô, é uma entrada que você pode fazer que a assertividade vai estar muito a seu favor. Então, não descartem esse tipo de day trade, tá? Como o Ambot não fez mais barulhinho lá, ó, provavelmente está pegando loss, tá vendo? Ó? O meu fator de martingale aqui é 2.5. Você pode ver que aqui ele fez 3.5. É aquela unidade a mais que ele faz na taxa de martingale que faz em diversos robôs aí, tá bom? Sempre tenham aí consciência nisso. Taxa de martingale pode ter uma unidade a mais. Se tá 2 lá, vai fazer vezes 3. Se tá 4, vai fazer vezes 5. E assim por diante. Vamos voltar na derive. Aqui não tenho mais o que fazer. Vamos ver como é que tá 3 minutos nele. Aqui, ó, tá vendo? A mesma coisa aqui, ó, batendo o topo e o mercado caindo. Show de bola, mas agora não tem mais o que fazer nesse momento. Eu alterno para volatilidade 10. Quanto que eu ganhei lá? Eu nem vi. Deixa eu só voltar aqui para colocar na calculadora. Foi 1,91. Eu venho aqui, ó, 1,91. Fez o plim
é porque o Ambot recuperou, tá vendo? Ó? Pegou 2,45. Só que aqui vocês podem ver, galera, que o martingale dele não está o suficiente para recuperar a perda anterior. O que eu faço? Eu aumento o meu martingale. Eu posso vir aqui, ó, aumentar. Eu quero fazer 13,5. Vai, colocar 13,5 para fazer um martingale a mais. Para fazer essa unidade vezes a mais, tá vendo? Eu ganhei umas operações aqui, mas no momento da recuperação, ele não conseguiu recuperar tudo. Aí eu aumento esse meu martingale aí. Vamos voltar para a derive agora e vamos continuar procurando um mercado interessante aqui. Aqui, volatilidade 10, LTB também, mas não estou achando interessante nada aqui nesse momento. Vamos colocar um minutinho aí, também nada. Então eu já pulo para outro mercado, 25. Eu também estou com o Sniper rodando, hein, gente? Ó, aqui na banca de alunos, já pegou uma entrada. Aqui no desafio de $20, já pegou 3 entradinhas certeiras. E aqui na entrada única ainda não pegou a minha entrada, tá? Mas tá rodando muita coisa hoje na minha conta. Vamos colocar aqui 3 minutinhos para ver qual que é a diferença que vai dar nesse mercado. Também não está interessante. Vamos ver 2 minutinhos aqui. A minha primeira olhada, gente, é sempre na banda de Bollinger, tá? Aí depois eu vejo suporte e resistência e parto para MACD e RSI. Aqui não tá legal. Vamos para 25 sem ser de um segundo, 25 normal. Muito volátil o mercado nesse momento, tá vendo? As candles muito grandes, a movimentação muito volátil nela. Aqui, vamos ver 3 minutos, como que tá. Não vai dar para fazer nada nessa aqui também. E vamos mudando, gente. Aqui é paciência. Você quer colocar seu dinheiro no mercado, tenha ciência que você não quer se arriscar tanto, né? Aqui eu posso traçar nesse momento uma horizontal, só para ter uma noção aqui, quer ver? Ó, horizontal, coloco uma horizontal aqui, pouquinho aqui, deixa eu ver. Não está muito bem traçada. Aqui assim, ó. Nesse momento eu estou no mercado de 3 minutos. Tem uma expiração de 30 segundos, vou colocar um minutinho para baixo aí. Quero pegar, devia ter colocado 10 ticks só, tá, gente? Porque eu tenho um topo aqui, tá vendo? Ó, batendo aqui, nesse momento ele fiz uma entradinha mais imprudente. Ele realmente vai pegar uma subida, perco essa minha entrada imprudente, mas faço um martingale depois para poder recuperar o que eu perdi e ainda ganhar um lucrinho no mercado, tá? Vamos ver como que tá em 1 minuto. Aqui, vamos ver... Aqui tá vendo, ó, se eu tivesse visto esse mercado de 1 minuto, eu nem teria entrado lá. Porque você vê que tá numa alta nesse momento aqui. Olha a banda de Bollinger se expandindo. Ela tá demonstrando que o mercado tá... Olha o RSI, 74. Vamos ver 2 minutinhos. Aqui eu posso fazer o martingale de vezes entradinha de 5 para pegar já um lucrinho interessante. Mas nesse mercado não tá interessante fazer. Uma coisa que às vezes vocês ficam travados é efetuar o martingale no mesmo ativo. Não é necessário, muda de ativo. Não precisa só porque você perdeu a sua stake na volatilidade 50 que você vai fazer seu martingale nela. Não tem isso, isso não existe. Muda, vê outra oportunidade em outro mercado e se for interessante, você faz o martingale lá. Entendeu? Você efetua essa sua entrada lá no outro mercado. Aqui também não tá legal. Agora a minha entrada tem que ser um pouco mais prudente, porque eu já perdi a minha primeira entrada. Como é que tá aqui o Ambot? Beleza, tá começando a recuperar ali. Essa questão do Gale vocês vão ter sempre que tá mudando lá, tá, gente? Aqui, 1 minutinho agora para ver como é que tá o mercado. Talvez eu já aumente realmente a minha stake inicial, porque senão vai demorar muito para pegar $10, tá? Aí eu já pego, aumento para... eu perdi 2, já vou entrar com 10 aqui, vou entrar com $10 já. E aí eu já pego um lucrinho legal. E aí já não fica tão comprido o vídeo. Esse tipo de vídeo, gente, eu tô planejando para fazer lives a partir do ano que vem com os alunos do Trader Consistente. Aí eu já pego, a pessoa já vai tirando dúvida durante o vídeo, vai ficar bem legal aí. Aqui uma nova LTB, deixa eu traçar uma diagonal, depois eu alterno para os outros mercados, tá vendo? Ó?
Uma LTBzinha aqui. Não tá tão bem traçada, fiz porque não tá tão confirmado o topo, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso começar a colocar uma outra diagonal a partir... Opa, horizontal não, vai ser diagonal. Deixa eu deletar a horizontal. Coloca aqui uma diagonal a partir desse ponto aqui, ó, só para ficar interessante, tá? Aqui assim. Ele tá em 3 minutos, vamos ver como que tá em 1 minuto. Pessoal, deixem seus feedbacks nos comentários, tá, gente? Se tá interessante, se é legal. Quem é aluno, fala, Cris, vai ser muito bom fazer isso aqui ao vivo. Força o ao vivo, porque, galera, eu quero fazer o ao vivo, mas para quem tem interesse. Não adianta eu abrir sala ao vivo para tirar dúvida de vocês e não ter aluno na hora. Entendeu? Não vou ficar fazendo vídeo ao vivo lá se não tiver pessoas que estão engajadas para fazer aula. Ninguém gosta de dar aula para uma sala vazia, correto? Então, se vocês começarem a engajar, Cris, vamos fazer, beleza, aí eu vou fazer, porque eu sei que vai ter gente para tá perguntando, para tá engajando, para tá lá fazendo o negócio correr sem estar tão tedioso. Então, eu vou fazer as lives de acordo com o feedback que vocês derem, tá? Não vou sair fazendo para sala vazia. Então é aquilo. Eu posso fazer isso daqui todo mês com os alunos se tiver engajamento lá. Então vamos começar a dar essa demonstração que vai rolar. Aqui 75 não tá. Vamos ver 100 de 1 segundo. Estou fazendo bem devagarinho, tá, gente? Para ficar bem legal. Vamos ver como é que tá o OneBot aqui, ó. Beleza, tá ganhando. Ele tem uma taxa de assertividade maior mesmo, né? E por isso que o Gale precisa ser um pouquinho alto. Aqui, beleza, não tenho o que fazer no 1 minuto. Vou fazer entradinha alta porque para o vídeo não ficar tão comprido. Aqui tá cheio de LTB. Não peguei uma lateralidade agora, hein, gente? Não peguei nenhuma. Não apareceu lateralização em nenhum dos ativos, hein? Aqui, ó, tá vendo? O LTB acabou aqui. Ele vai começar... Eu posso fazer o que agora? Ó, acabou aqui a minha LTB. Vou colocar uma horizontal aqui, tá? Vou deixar aqui a bandeirinha. A bandeira, aquele padrão de movimentação, tá, gente? Ele forma praticamente uma bandeirinha aqui, tá vendo? Ó? Aí saiu da LTB, pode entrar numa lateralidade e é uma outra oportunidade que a gente consegue também efetuar as nossas operações. Vamos ver como é que está em 2 minutos esse ativo. Esse tipo de vídeo é só para quem é forte mesmo, gente. Para quem quer aprender mesmo, tá? Aqui eu posso arriscar um contrato um pouco mais longo do que o time frame que eu estou vendo a candle, tá? Ó. Aqui, no 1 minuto ele está em alta. Vou arriscar mais uma entradinha aqui, tá, gente? 1 minutinho para baixo. 10 dólares aí, para tentar recuperar os meus dólares perdidos na primeira entrada. Se eu não pegar uma win agora, aí o meu Gale vai ter que recuperar 12 dólares, tá bom? Fiz uma entradinha aqui, vamos ver. Eu deveria ter entrado no 2 minutos ou 3 minutos, colocando o dobro do tempo do time frame, tá? Porque eu quero, que respeite essa lateralidade. Ele veio, estava na LTB, começou a lateralizar, fez essa movimentação aqui e eu queria jogar um pouco mais de tempo para baixo, tá? Mas vamos ver se eu consigo pegar uma win aqui. Essa aqui é o padrão de movimentação bandeira, tá, gente? Vamos ver se ele vai pegar uma win aí. Tá descendo, tá me favorecendo, mas nada tá garantido. Ó, começou a subir, tá vendo? Ó, ele deu uma descida boa, mas subiu novamente. Mas é aquilo, deveria ter colocado um tempinho mais para esse meu contrato. Mas, beleza, finalizou numa win. Eu recuperei os meus 2 dólares perdidos e ganhei então, ó, eu ganhei 9,52. Recuperei o meu 2 lá, então ganhei 7,52 de lucro. Mais 7,52 de lucro. Galera, esse tipo de vídeo que eu estou fazendo, explicando, você não vê em conteúdo gratuito de jeito nenhum.
Isso aqui é a minha estratégia principal que eu estou aplicando aqui. Claro que no trader consistente é mais detalhado, você vai ter dúvida, suporte, você tem outro tipo de atendimento aqui e eu quero fazer isso ao vivo. Novamente vou frisar, se não tiver engajamento, não vai ter aula ao vivo. Não vou dar aula para a sala vazia. Se tiver aluno perguntando, fazendo, Cris, deu certo, nossa, peguei também, aí sim é uma outra pegada. Se eu ficar fazendo lá aula para ninguém fazer pergunta e ficar só olhando, mexendo no celular, pô, desculpa, não é assim que eu faço as minhas aulas e não é assim que eu vou dar aula para outra pessoa, tá? Então eu vou tentar me adaptar a esse esquema de live aí, mas não é garantido que eu vá manter, tanto que eu não vou colocar na página do Trader Consistente isso como uma obrigação, vai ser um bônus para quem for aluno. Eu achar legal fazer uma live num mês lá, beleza, eu pego e faço. Mas tem que ter o engajamento, a pergunta, os alunos, senão não tem como rolar. Vamos ver aqui um minutinho. Um minutinho aqui, não tá, vixe, isso aqui não tá nada para fazer. Só quero fazer só mais uma entradinha, tá, gente? Vou colocar 5 dólares aqui, ó. E aí já bato uma meta legal pro meu manual. Como é que tá o OneBot? Tá, beleza, tá ganhando ali, tranquilo. É um bot conservador, vai ganhar menos, tá, gente? Vamos ver se vai pegar uma win agora. Vamos ver aí, ó. Tá no meio de uma entrada, pegou um loss. Agora a recuperação dele vai ser maior, tá? Ele estava fazendo 3,50, agora ele vai entrar com 4,50. Aqui nada para fazer, vamos voltar lá em cima, aqui no mercado de baixa. Só mais uma entradinha para finalizar o day trade manual. Aqui vamos para 1 minuto. O vídeo está comprido, mas eu gosto de fazer isso aqui, gente. A principal forma de você tirar dinheiro do mercado é isso aqui. É manualzão. Aqui eu posso diminuir meu suporte para cá. Esse 1 minuto aqui eu posso fazer uma entrada agora. Tá batendo aqui, ó. Olha o que eu vou fazer agora. Horizontal, aqui, batendo também minha banda de Bollinger. Vamos dar um desce nesse mercado. Tá? Tava descendo aqui, ó. Pegou uma LTB. Fez a mesma movimentação de possível lateralidade nesse momento. Coloquei uma horizontal aqui. É aqui em cima ainda essa horizontal, tá? Era bem mais para cima, mas está batendo na minha banda de Bollinger superior. Banda de Bollinger, meu principal indicador, é o que eu mais gosto de visualizar primeiro. Bateu ali, retraiu bem o mercado, tá vendo? Ó, caiu bem. Talvez eu já bata a minha meta nesse momento. Vamos ver aí. Tá ali um pouco distante, pegou uma gordura interessante da minha entrada. Você viu, galera? É assim, velho. Vocês têm uma forma de fazer day trade que não precisa ser especificamente só robô. O manual, quanto que eu me expus no mercado aqui para ganhar, vai? Mais 4,97, mais 4,97, 14,40 dólares. Assim, rápido, né? Usando uma stakezinha da minha banca de alunos. Como que tá o Lambote? Tomou 2 loss seguidos. Tá vendo? Mas agora o martingale tá mais alto. É para recuperar a perda anterior. Mas vamos deixar ele aqui funcionando para fazer essa recuperação. Não vou mais fazer day trade manual, porque já foi um valor interessante. Eu venho aqui no dia 22, tá? No dia 21 eu não fiz banca de alunos, foi só o método ABR, que depois no fechamento eu coloco. Aqui 14,40 já representa 3,23%. Colocando aqui no OneBot, vamos ver se ele vai conseguir já recuperar na próxima entrada. Porque aí também eu já fecho ele. Hoje o vídeo aqui, galera, é muito mais para apresentar a plataforma do que necessariamente eu estar operando, tá? Vamos ver se ele já consegue recuperar. Ele faz call e put, tá, gente? Eu estava entrando só em call. Agora ele fez um put, tá vendo? Vamos ver se ele vai conseguir recuperar aí. Vamos ver. Aí eu vou começar a fazer os meus vídeos de day trade com bot grátis utilizando essa plataforma nova, tá? Ó, outro loss, hein, gente? 3 loss seguidos aí.
apesar de ser um bot conservador, você vê também que o negocinho, o bicho pega também, né? Por isso você tem que estar preparado para essas possíveis sequências de loss. A minha exposição, gente, no robô, ela tá grande, né? Vai ser grande devido a essa nova entrada que eu vou fazer. É praticamente, galera, a minha última entradinha, porque eu estou fazendo vezes 4, né? Aqui ele vai já para um valor de quase 100 dólares. E como a minha banca tem 450, é praticamente a minha última entradinha nessa configuração. Você pode colocar um gale menor? Pode. Mas aí você vai ter que fazer mais entradas de win, né? Vamos esperar fazer essa última recuperação aí para ver se dá. Vamos ver, ó, que o meu stop loss eu coloquei 450. Vamos ver se ele faz uma recuperação já nessa minha entradinha. Ele faz uma sequência de win forte, mas infelizmente, ó, fez 91 de entrada agora. Vamos ver se ele faz o plim. É aquilo, galera. Manual é muito bom. Robô, beleza, né? Eu tenho os meus bots de sniper lá, os bot premium. Aqui é bot grátis. Mas tem um aqui que eu gosto. Quer ver? Vamos ver se ele recupera já? Olha, galera, tomei 91. Eita, aqui ficou perigoso agora, hein, gente? Perigou o negócio aqui, hein? 91. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui, ó, operações. Ele vai meter vezes 4 aí de novo. Vamos ver aí. Ó, 410. Na verdade, até ultrapassou a minha banca de alunos, né? Do gerenciamento. O que pegar aqui eu nem posso colocar lá na minha banca de alunos. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ó, entrou alto, hein? Vamos ver. 410,08. Pegou. Ó, vou dar um stop. Dei um stop nele. Aqui ultrapassou o meu valor, né? Porque se ele tomasse um loss aqui, ia dar o stop. Porque o seu valor perdido aqui no lucro prejuízo ficaria maior do que 450. Aí o bot vai e para. Mas você viu, tomou 4 loss seguidos a uma taxa de martingale alta. Mesmo assim, como foi muito distante, pegou 4 loss seguidos, na recuperação ele não conseguiu recuperar tudo, né? Aí, quer ver? Deixa eu colocar um bot que eu gosto aqui, que é o Legolas. O Legolas eu gosto. Legolas está aqui. Vou colocar a posse inicial dele. Coloca 2 dólares. Fator de martingale eu vou colocar 1.2. Meta, galera, eu perdi 20 dólares com o OneBot, né? Então eu vou colocar aqui uma meta por enquanto de 10 para ver se recupera. Um stop loss aí de 4. Como eu não estou mais usando a minha banca, né? Porque eu ultrapassei lá o valor, eu não fiz o cálculo. Aqui é muito mais para demonstrar, gente. Então vamos colocar agora nesse modo aqui, ó. Pronto, agora eu quero ver o bicho pegar. Como já não estou usando a minha banca, que eu não calculei lá, eu vou deixar o Legolas trabalhando aqui agora. Entrando com 2 dólares aí. Ele é um bot mais rápido, né? Operação mais rápida aí. Vamos ver se ele consegue recuperar esse meu prejuízo do Unbot aí. Coloquei só 10 dólares, né? Vou colocar mais ali, ele vai bater a meta. Quer dizer, ele não vai bater a meta e parar porque eu estou usando o histórico da operação anterior, tá? Se eu deletasse o meu histórico, aí bateu 10 positivo, ele já ia parar. Aqui eu vou só recuperar isso daí. Talvez eu coloque até uma recuperação maior, tá? Coloco uma stake maior também. Só quero pegar aí um lucrinho para sair do prejuízo ali. Ó, 2 aí seguido, mas ele é mais agressivo. Ele é Rise and Fall total. Caso vocês queiram ver a configuração, tá aqui na antiga, tá? Vem aqui, ó. Bot Legolas é o 51. Aqui 51 Legolas. Aqui tá toda a configuração do robô, tá, gente? Aí vocês podem usar ele para ver a configuração e fazer o day trade aqui se vocês quiserem, principalmente por celular, porque ele é responsivo, tá? Vamos ver aí, ó. Vamos deixar ele trabalhando aí. Olha, 3 loss seguidos. Só que o martingale é mais baixo. Hoje não tô com sorte para robô de jeito nenhum. O Legolas sempre bate meta com ele, né?
Mas vamos esperar. Aqui tem que acontecer o que vai acontecer mesmo. Vamos ver. Ele tem entradinha mais rápida. Vamos aguardar aí. Agora entrou com 21. Vamos lá. Recupera aí, Legolas. Senão eu vou ter que fazer o quê? Diminua a minha... Ó, recuperou, legal. Já caiu para 13 o meu prejuízo. Vamos deixar ele trabalhando aí. Aqui é pro bicho pegar mesmo. Aqui já peguei lá no meu manual. Vamos ver ele pegando agora. Só recuperar esse prejuzinho aí. Aí, beleza. O meu fator de martingale, galera, ele tá a mais do que o necessário nessa operação. Você viu, ele ganhou 19,34, mas ele perdeu aqui 9, 13, 16. Perdeu uns 17 e pouco. Ele tá recuperando bem mais do que eu perdi. Mas é para logo tirar esse meu prejuízo aí da plataforma. Do Unbot, né? Unbot é aquela pegada, gente. Ele vai ter esse índice de acerto maior do que o de erro. Só que quando erra, seu martingale tem que ser alto. Esse é o problema dos robôs que possuem um profit baixo com segurança alta, né? Pegou uma sequência legal de 5, agora deu 6 wins seguidas, tá vendo? A minha recuperação mais 5 wins. Vamos ver aí, daqui a pouco eu já consigo tirar o prejuízo. Ó, Legolas trabalhando bem. É assim que esse cara trabalha. Não sei que loucura foi aquela. Mas ele deu 3 loss seguidos também. 3 loss seguidos num robô Ryzen Fall é normal. Ó, pegou um loss agora. Agora a recuperação dele ganha mais do que 1.2. Pelo menos é 1.82. Caso a sequência seja maior, aí você vai ficando cada vez mais difícil de recuperar seu prejuízo, né? Quanto mais rápido eu recuperar, mais eu vou ganhar na recuperação. Vamos ver? Aí, ó, tomou um loss. Eu só quero recuperar o prejuízo aí. E tem vários robozinhos, galera. Com o tempo eu vou colocando mais, tá? Vocês podem operar na conta virtual, tranquilo. Não fica só se expondo em conta real se você não conhece a operação ainda. Você tem que fazer esse cálculo do martingale, se você quer recuperar tudo, se você quer recuperar só uma parte. Vamos ver se vai recuperar. 3 loss seguidos de novo. Vamos deixar ele recuperar aí. Pegou uma sequência de 6 wins seguidas, ou foi 7, né? Aqui deixa eu ver quantos foram. Aqui foram 7 wins seguidas que ele pegou. Vamos ver se ele já recupera. Eu tô deixando os bots meio que programados, gente, para bater 2 dólares e vocês já saírem da operação, tá bom? Porque aí fica uma coisa mais rápida. Vamos ver se o Legolas recupera. Ó. Beleza. Beleza, ó, meu prejuízo ele já recuperou. O que eu posso fazer? Parar o robô. Parei, ele vai fazer mais uma entrada, vamos ver. Ah, pegou prejuízo de novo. Vamos recuperar. Eu fiquei demorando, né? Como a entrada é rápida, ele acabou entrando de novo. Vamos ver. E as notificações do robô, gente, fica aqui, ó. Ele está mostrando o que está fazendo. Não tem aquele lado inferior esquerdo lá subindo notificação? É onde vai ficar essa partezinha aqui, ó. Notificações. Aí tomou um loss. Vamos recuperar isso aí. Aí eu já vou ficar esperto para parar o robozinho. Quero sair sem preju. Vamos ver aí. Preço. Olha. Recupera aí, Legolas. O vídeo vai ficando cada vez mais demorado. Mas quero deixar aqui pelo menos no 0 a 0. Peguei 14,4, né? Aqui para a banca. Vamos aguardar aí que ele faça a recuperação. Aqui, vamos ver se já recupera. Agora tá trabalhando mal o Legolas, hein, gente? Tá pegando aí uma sequência de loss mais seguidas, né? Ele teve ali aquela saidinha no 21,30. Recuperou agora, eu já paro a operação. Tô vendo que hoje não é meu dia para robô. Para robô de análise automática aqui. Vamos ver se ele já sai ou se ele vai pegar mais uma. Aí, beleza. Pegou a recuperação, dei um stop.
sair com 1.63, tá bom? Mas é isso aí então, gente. Plataforma já vou deixar liberada para vocês começarem a ver, tá? E Day Trade manual aqui, fazendo análise, tudo certinho, é onde eu acho mais interessante vocês ficarem, tá? Também utilizarem, né? Robozinho é legal, tem que saber gerenciar a sua banca, utilizar robôs aí. Quando você usa um robô que é muito conservador, você tem esse contra de fazer um martingale mais alto, mas eu espero aí que daqui a pouco eu já consiga colocar também para a minha plataforma de bots premium, tá? Que é essa daqui que eu vou colocar para rodar o sniper também, tudo certinho. E eu vou atualizando vocês aí, beleza, gente? Então, entre amanhã e segunda-feira eu faço um vídeo de apresentação com tutorial dessa plataforma nova, beleza? Grande abraço a todos aí, até mais, tchau!